Olá, olá, meus queridos e minhas queridas do Instituto Ícone de Ensino Jurídico. Meu nome é Lucas Gomes Mock, sou professor de Direito Empresarial e acompanharei vocês na busca incessante, cansativa, mas satisfatória pela sua aprovação nos concursos públicos e em busca da sua tão sonhada vermelhinha, a carteira da OAB. Nós trataremos hoje e nas próximas aulas do chamado direito falimentar, o direito das empresas em crise. E como todos os demais diplomas legislativos exigem uma compreensão prévia da intenção do legislador quando da sua promulgação, a legislação falimentar não é diferente. Hoje, pretendo passar para vocês algumas noções propedêuticas, iniciais, a respeito da sistemática falimentar nacional, de tal modo que nas próximas aulas, no estudo do direito falimentar, nós possamos compreender as suas nuances e os problemas mais complexos de acordo com o vetor interpretativo consagrado pelo legislador. Vejamos, então, algumas noções iniciais a respeito do direito falimentar. Pois bem, antes de mais nada, é importante dizer que o direito falimentar ele sofreu a influência da adoção da teoria da empresa, aquela mencionada nas aulas de Teoria Geral do Direito Empresarial, consagrada pelo Código Civil de 2002. Eu disse a vocês que o Código Civil de 2002 consagrou a teoria da empresa sob forte influência do direito peninsular, ou seja, o direito italiano, lá do Código Civil italiano de 1942. Código Civil italiano responsável pela superação da chamada teoria dos atos de comércio, consagrada lá no direito francês com o Código Comercial de 1807. Pois bem, no Brasil, até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, vigia a chamada teoria dos atos do comércio, consagrada no direito francês. Mas, com a promulgação do vigente Código Civil, adotou-se a teoria da empresa, que passou a condicionar todo o microsistema de direito empresarial vigente, dentro do qual se insere, inequivocamente, a sistemática falimentar. Pois bem, eu disse a vocês que a concepção de empresa, derivada da interpretação do artigo 966 do Código Reale, ela gera algumas consequências. Vejam vocês que empresa, sendo atividade econômica organizada com vistas à produção de produtos e bens que serão colocados em circulação no mercado, implica diretamente na sistemática econômica do país. Eu disse a vocês também que empresa é fenômeno econômico com projeção no direito. Vale dizer, empresa em que pese o fato de ser fenômeno econômico, irradia consequências jurídicas. Dizia o professor italiano Alberto Aschini, empresa, tanto quanto mercado, é fenômeno econômico e, portanto, necessitam de normas positivadas para persistirem. Vejam vocês que, estando a empresa inserida no sistema econômico nacional, a sua principal função é a diminuição de custos de transação decorrente do exercício da atividade empresária, de tal modo que haja um estímulo para aqueles que pretendam empreender, empreendam. Vejam, eu, Lucas Gomes Mock, na condição de homem que sou, de ser humano, que pretende ganhar um pouquinho de bufunfa, me reúno com um outro colega que possui a mesma pretensão e constituo uma pessoa jurídica, uma sociedade de responsabilidade limitada. Vejam, ao constituir a sociedade de responsabilidade limitada, eu estou diminuindo o risco de empreender, uma vez que eu limito a minha responsabilidade e a do meu sócio ao capital que foi integralizado. Então vejam que a limitação de responsabilidade derivada da constituição de uma sociedade de responsabilidade limitada é um estímulo legislativo
criado pelo legislador para estimular, para criar um auxílio àqueles que pretendem empreender e, por consequência, que pretendem auxiliar no desenvolvimento da economia nacional. Dentre tantos benefícios e tantos estímulos concedidos pelo legislador àqueles que pretendem empreender, um deles, aliás, dois deles é a possibilidade do empresário ou da sociedade empresária de falir ou pedir recuperação judicial ou extrajudicial. Pois bem, é importante mencionar que a vigente legislação falimentar, a Lei 11.101 de 2005, diferente dos diplomas falimentares que a antecederam, consagra, incorpora essa teoria da empresa, reconhece a sua função social e consagra o que se conhece por princípio da preservação da atividade empresária. Vejamos. O artigo 47 da Lei 11.101 de 2005 diz: a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e do interesse dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Vejam, a vigente legislação falimentar incorpora o conceito de empresa e reconhece que no entorno da atividade empresária orbitam tantos outros interesses que devem ser levados em conta quando da análise de um pedido de recuperação judicial ou quando da análise de um pedido de quebra de uma pessoa jurídica, de uma sociedade empresária ou do empresário. Vejam que a lei falimentar vigente altera a concepção que se tinha de legislação falimentar. Concepção esta que, no mais das vezes, privilegiava o interesse dos credores, alocando este interesse como núcleo estrutural das legislações que antecederam a Lei de Recuperação de Empresas e Falência. Façamos, portanto, um breve esforço histórico para compreendermos o que o professor Fábio Conder Comparato chamava de movimento pendular do direito falimentar, ora privilegiando o interesse dos credores, ora, ainda que de maneira bem tímida, privilegiando o interesse do devedor. No que toca à evolução histórica da sistemática falimentar brasileira, eu dividi de maneira didática, para facilitar para vocês, em 3 grandes períodos. Período colonial, o Código Comercial de 1850 e o período de vigência do Decreto 7661 de 1945. É importante mencionar que há um lapso temporal existente entre a promulgação do Código Comercial de 1850 e a promulgação do Decreto 7661 de 1945, no qual outros diplomas falimentares foram concebidos. Mas, por sua pouca importância, ou ainda pela sua relevância mínima no desenvolvimento da sistemática falimentar, eu preferi suprimi-los, mas prometo que colocarei no material complementar menção a cada qual dos diplomas falimentares concebidos no lapso temporal compreendido entre a promulgação do Código Comercial de 1850 e o Decreto 7661 de 1945. Vamos lá. No período colonial, na vigência das ordenações do reino, a concepção de insolvência era um tanto quanto diferente daquela que vige na atualidade. Vejam que no período colonial havia a equiparação do devedor insolvente a um criminoso. Não por acaso as normas próprias da insolvência não estavam presentes na seção de direito comercial, mercantil ou empresarial. As questões afeitas à insolvência estavam alocadas no âmbito do direito criminal, demonstrando a evidente equiparação do devedor a um criminoso.
Pois bem, além do mais, no âmbito de vigência das ordenações, proibia-se a concessão de qualquer benefício ao devedor sob pena de nulidade. Vejam que, no âmbito de vigência das ordenações, reconheceu-se que havia a possibilidade da insolvência decorrer de atos não atribuíveis ao devedor, ou seja, o que ficou conhecido como insolvência sem culpa. Nessa hipótese específica, havia a possibilidade de um pequeno auxílio concedido pelo poder público para auxiliar o devedor que se tornar insolvente sem culpa a ele atribuível. No entanto, dado a rigidez com que se tratava a insolvência, no âmbito de vigência das ordenações do reino, quase que em todas as suas nuances, o devedor, sendo tratado como criminoso, não poderia ter qualquer benefício concedido pelos devedores, sob pena de que tal acordo ficasse eivado de nulidade. Vejam vocês, portanto, a diferença de tratamento dispensado ao devedor insolvente quando do período colonial no Brasil. Pois bem, após o período colonial, promulgou-se o Código Comercial de 1850. Sua importância decorre do fato de que o Código Comercial de 1850 foi o primeiro diploma que regulamentou a insolvência do mercador, do comerciante, de maneira sistemática. Vejam vocês que até então, as ordenações do reino, que vigiam no Brasil, tinham notória influência do direito europeu, eis que concebidas por Portugal e mais, do direito estatutário italiano, de tal maneira que a sistemática econômica, as agruras, contingências e vicissitudes do comerciante no Brasil não serviram de lastro, não serviram de base à formatação de um diploma próprio e afeito a essas peculiaridades. O Código Comercial de 1850, portanto, representa uma revolução nesse sentido, uma vez que sua promulgação decorre do reconhecimento das peculiaridades econômicas do Brasil à época. Pois bem, além de ter sido um diploma genuinamente brasileiro, a importância do Código Comercial de 1850 também decorre da possibilidade de concessão de concordata e de moratória ao devedor insolvente. Vejam que, até então, não havia a possibilidade de concessão de benefícios ao devedor, guardada hipóteses extremamente restritas. O Código Comercial de 1850 supera essa concepção e consagram os institutos da concordata e da moratória no intuito de auxiliar o devedor que está em dificuldade, que está insolvente. Vejam, portanto, que o Código Comercial de 1850 supera a concepção individualista e quase que punitiva das ordenações, representando uma revolução no âmbito do direito falimentar. Como eu disse a vocês, após a promulgação do Código Comercial de 1850, outras legislações foram concebidas até que promulgado fosse o Decreto-Lei 7661 de 1945. Legislações essas que eu prefiro não abordar neste momento, para que nós nos detenhamos do estudo sistemático do direito falimentar, não perdendo tempo com o estudo de diplomas menos importantes. Passemos, portanto, à análise singela do Decreto 7661 de 1945. O Decreto das Falências, ou Decreto das Quebras, como era conhecido, teve uma importância fundamental na sistemática falimentar brasileira, porque, diferente das legislações que o antecederam, o Decreto 7661 de 45 diminuiu a competência decisória dos credores, transferindo-a, em sua grande maioria, ao magistrado. Basta, para tanto, que nós nos lembremos
que no âmbito de vigência do Decreto 7661 de 1945, a concordata, ela era concedida, suspensiva ou preventiva. A concordata suspensiva ou preventiva era concedida tão somente se cumpridos os requisitos legais e o juiz deferindo. Vejam que não havia necessidade de submissão à aprovação dos credores. Tanto é que a concordata, nessa época, ficou conhecida como favor legal. Favor legal porque concedida pelo magistrado quando cumpridos os requisitos esculpidos na lei. Nesse sentido, é de se notar que o Decreto 7661 de 1945 suprime parte da competência decisória dos credores e a transfere para o magistrado. Alguns doutrinadores, como o professor Carvalho de Mendonça, criticavam o Decreto 7661 de 1945 pelos custos, enfim, mas é de se notar que o Decreto 7661 representou verdadeira revolução, sobretudo se comparado ao Código Comercial de 1850. Este sim, oneroso, este sim, representativo de custos que inviabilizavam o processo falimentar. Muito bem. Após a promulgação do Decreto 7661 de 1945, que vigiu até 2005, o legislador, reconhecendo a necessidade de alteração da estrutura falimentar brasileira, concebeu e promulgou a Lei 11.101 de 2005. É importante ressalvar que a nova lei de recuperação de empresas e falência, que não é tão nova assim, uma vez que é de 2005, representou verdadeira mudança de paradigmas no âmbito do direito falimentar. Isso porque, como dito no começo de nossa aula, ela consagrou o que ficou conhecido como princípio da preservação da atividade empresária, tendo incorporado a empresa no seu núcleo estruturante. A nova legislação falimentar entendeu que no entorno da empresa orbitam vários interesses que condicionam a análise para concessão ou não da recuperação judicial, da recuperação extrajudicial e da falência. Voltando um pouquinho, para que vocês compreendam, é importante salientar que a Lei 11.101 de 2005 traz e aloca a empresa no seu núcleo estruturante, reconhecendo que no entorno dela orbitam os interesses dos empregados, do fisco, dos credores e da comunidade de maneira geral. Nesse sentido, diferente das legislações que a antecederam, a Lei 11.101 de 2005, reconhecendo a importância desses interesses que gravitam no entorno da empresa, entende que, sempre que possível, a empresa viável deve ser recuperada. Prestem atenção, anotem no livro de vocês isso, porque a empresa que deve ser recuperada é a empresa viável, a empresa eficiente. Isso por quê? Sendo a empresa fenômeno econômico com projeção no direito, sendo a empresa fenômeno econômico com implicações jurídicas, manter empresas ineficientes no mercado implica no contágio de demais empresas que podem ser eficientes, causando um colapso mercadológico econômico. Nesse sentido, é importante ressalvar que as empresas que não gozam de saúde econômica, é importante ressalvar que as empresas que não são eficientes devem ser afastadas do mercado por meio da liquidação, por meio da falência. Então, para finalizarmos o nosso estudo, o que eu quero que vocês compreendam para que nós desenvolvamos os nossos estudos de direito falimentar daqui para frente. Tendo a lei falimentar consagrado o princípio da preservação da atividade empresária como seu vetor principiológico, eu tenho de levar em conta os interesses que orbitam no entorno da empresa, de tal modo que,
quando da análise de um pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, eu posso e devo manter, recuperar empresas que sejam eficientes e saudáveis no mercado. Do contrário, eu preciso afastar essas empresas do mercado por meio da falência. Empresas eficientes são recuperadas. Empresas ineficientes devem falir. Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.